Senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que nos assistem, a partir deste momento, nos termos do Decreto Legislativo 427 de 2020, passaremos ao ato solene de entrega do Prêmio Advocacia Cidadã. Assim, peço ao cerimonial da Casa que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos aqui a presença de todos vocês ao ato solene Prêmio Advocacia Cidadã. Neste momento, agradecemos a presença aqui das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Dr. Rafael Apone de Figueiredo Rocha, subprocurador judicial do município, que representa aqui o nosso prefeito municipal, Isaías José de Santana. Dr. Carlos Alberto Guerra dos Santos, presidente da 46ª Subseção de Jacareí, da Ordem dos Advogados do Brasil. Temos também o senhor Tenente PM Maine, que está aqui representando o Coronel Fabiano Gomes. Senhor Gildo Francisco dos Santos, ex-vereador desta Casa. Primeiro Sargento da Polícia Militar, senhor Moreno, que está aqui também representando o Coronel Fabiano Gomes. E também temos o senhor Jamile Azevedo, diretora e também tesoureira da OAB de Jacareí. Dando prosseguimento, senhoras e senhores, este decreto, ele é legislativo número 427 de 2020, de autoria então dos vereadores Dr. Rodrigo Salomão e Luiz Flávio, que instituiu o Prêmio Advocacia Cidadã. Prêmio este que deve ser outorgado anualmente em solenidade a ser realizada na Câmara Municipal de Jacareí. Ainda de acordo com este decreto, o prêmio deve ser destinado aos advogados que tenham contribuído para o desenvolvimento social do município ou garantido direitos essenciais aos cidadãos jacareenses. As indicações para a concessão do prêmio são feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil, 46ª Subseção de Jacareí, e também pelo Poder Legislativo, devendo contemplar de forma abrangente a categoria, com indicação, entre outros, de jovens advogados e também advogados com mais de 60 anos de idade. Senhoras e senhores, vamos conhecer agora um pouco mais dos homenageados de hoje através de um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí. Meu pai já foi vereador aqui na cidade de Jacareí. Conheço esse espaço aqui porque frequentei aqui na época, né? E aí depois ele se formou em advogado, né? Ele fez advocacia, fez direito. E aí eu comecei a acompanhar ele. Uma época eu cheguei aí para o escritório com ele e aí surgiu essa vontade, né? Aí depois cheguei a trabalhar com ele. Né? No começo eu ainda fazia tudo que ele fazia, só área civil. E aí depois despertou, né, a decisão, né, de fazer só a área criminal. Eu fiquei muito feliz, né, de poder fazer parte, né, de ter sido indicado, né, ainda mais nessa casa, como eu falei. Meu pai acho que foi vereador aqui de 82 a 86, né. Eu frequentei muito aqui, porque nas sessões de Câmara, embora eu era bem jovem, né, eu tenho lembranças do gabinete dele, do plenário aqui, né. Então, se Deus quiser, ele vai vir comigo no dia da homenagem, né. Então, acho que até ele também vai ficar muito feliz por estar voltando nessa casa, tendo um filho homenageado. E eu sempre gostei, né, acho que esse senso de justiça eu sempre tive desde a infância. Então, eu sempre me enxerguei que eu queria fazer a faculdade de Direito e aí a advocacia veio como um segundo passo, que terminei a faculdade em 2019 e aí fui fazer a prova da OAB, tudo, e estou advogando. E aí eu recebi a notícia, eu estava saindo para ir atender um cliente. Aí as meninas da Secretaria da OAB, eu fiquei muito feliz, sério, eu fiquei surpresa na hora. Ela falou assim, você foi escolhida. Nossa, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque foi algo que eu não estava esperando, né? Tudo que eu faço, eu sempre falo que eu estou para servir. E então, tudo que eu faço é de coração. Eu comecei aos 15 anos em cartório, passei praticamente 10 anos trabalhando em cartório, e posteriormente fui fazer um estágio de Direito
e dali para frente, advogado desde 1979. Já estou começando a ficar um dos mais velhos. Isso me faz lembrar, hoje de manhã eu estava pensando nisso, me faz lembrar daqueles advogados que eu conheci quando eu era jovem, né? Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu falo assim, nossa, será que um dia eu vou ser um advogado velho, tão velho quanto esse? Cheguei lá. Eu sou de Jacareí, a família também é daqui, e eu fiz direito na fundação, antiga fundação. E assim, eu nem sabia que eu ia atuar na área trabalhista, eu não sabia. Na verdade, foi uma ocasião, sabe aquela assim, apareceu uma chance de eu trabalhar e eu assim, como eu não tinha um local definido, nem a área que eu queria, eu comecei a atuar na área trabalhista, que foi o que me apareceu na época. E aí me apaixonei, porque na verdade, na faculdade eu tinha até uma certa dificuldade na matéria. E aí comecei a estudar e é muito interessante quando você consegue ver capitalismo versus direito, muito interessante. Foi aí que eu comecei a fazer um monte de curso de especialização e entrei na área e acabou que eu estou nela até hoje. É uma grande honra, eu acho assim muito bom. É um trabalho, em tese, é um trabalho reconhecido. Na verdade é isso, alguém te indicou, eu fiquei super surpresa. Nossa, eu falei, nossa, mas alguém me indicou, eu não sabia. E eu sempre gostei muito de poder ajudar pessoas, entendeu? Então, o direito te propicia isso, porque você clareia a vida das pessoas. Então, assim, saber que alguém viu isso em mim, para mim foi muito legal, gostei muito. Desde que eu me lembro, é uma área que eu gostava, que eu queria seguir. De início, eu entrei na faculdade pensando nos concursos públicos, na carreira policial e tudo mais, só que não é uma coisa que tem sempre, né? Então, eu fui para a advocacia mesmo para poder, como se fosse talvez, um meio para chegar na onde eu queria. Mas a gente acaba pegando gosto pela profissão, né? Eu estava no escritório lá e de repente a pessoa da OAB me ligou falando, eu queria saber, né, que você foi indicado ao prêmio aqui. Eu fiquei surpreso, fiquei bastante feliz porque não é uma coisa que eu estava esperando, né? E assim, eu gostei a sensação foi boa de ter essa homenagem, né? Então, eu fiquei 10 anos longe da advocacia. Eu fui despertar para essa advocacia em mim mesmo em 2017, que eu tirei minha carteira. Eu comecei a estudar para concurso e pensei, não, vou tentar, né? E aí eu comecei a advogar. Aí eu simplesmente esqueci dos concursos. Eu falei, é aqui. Né? Então eu senti que não era para ser concurseira mesmo, era para ser advogada. E eu acho muito legal assim essa iniciativa, né, de ter isso da Câmara com os advogados, é assim a valorização, sabe, do advogado como um papel social na sociedade, né? O interesse na profissão surgiu com o meu primeiro estágio, que foi aqui em Jacareí, no Juizado Especial Civil e Criminal. Aos 15 anos de idade, eu era estagiária de nível médio ali. E com essa vivência no âmbito jurídico, né, trabalhava com o Dr. Paulo Sictosi, juiz de direito, que me abraçou e me ensinou muito sobre essa área jurídica. Então, participava de audiências, via os advogados defendendo os interesses dos seus clientes e aí nasceu esse amor. E às vezes você pensa assim, olha, tudo valeu a pena. É muito gratificante você perceber, você ter essa homenagem, você perceber que você atingiu o seu objetivo, que é trabalhar de forma humana, levando clareza, levando amor para as pessoas e ver que isso foi percebido por outras pessoas também. No meu caso foi altamente acidental, porque na época eu tinha 16 anos, fiz vestibular só para a área de exatas. O único vestibular que eu fiz na área de humanas, que foi de direito, foi que eu acabei entrando e seguindo. Mas depois que eu entrei, me formei, comecei a atuar, eu me identifiquei plenamente na profissão, então foi um acidente muito bem-vindo. No ano que vem eu completo 10 anos de serviço público aqui na casa, então perto dessa primeira década é muito satisfatório ver que a nossa atuação colabora, né, soma nesse conjunto de esforços para uma boa prestação de serviço público.
Em tempo aqui, agradecemos a presença da senhora Patrícia Giuliani, nossa secretária municipal de assistência social, e passaremos agora, então, à entrega dos diplomas de mérito. Pedimos, então, aos membros da mesa que venham à frente, juntamente com os vereadores autores deste decreto, vereador Dr. Rodrigo Salomão e vereador Luiz Flávio, além do senhor Dr. Carlos Alberto Guerra dos Santos, presidente da 40ª subseção aqui de Jacareí, juntamente com o representante do prefeito, senhor Rafael Apone de Figueiredo Rocha. Senhoras e senhores, começaremos então chamando os indicados pela OAB. Convidamos primeiramente o Dr. Alexandre Augusto da Silva Santos. Chamamos agora a doutora Danessa Fernandes de Sales Santos. Convidamos agora, senhoras e senhores, doutor Dirceu Macarenhas. Senhoras e senhores, convidamos agora a doutora Diva Lukaschek. Convidamos agora, senhoras e senhores, doutor Igor Fernandes Colodin.
E chamamos agora a doutora Marina Febretti de Araújo Castione. Senhoras e senhores, passaremos agora aos indicados pelo Poder Legislativo através da presidência desta Casa. E convidamos, primeiramente, doutora Bruna Patrocínio Santos Pereira. E finalizamos convidando o doutor Jorge Alfredo Cespedes Campos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aos homenageados deste dia. Passando agora para a fase dos discursos, convidamos primeiramente o vereador Dr. Rodrigo Salomão para sua saudação. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, todos os homenageados, e quero cumprimentar todos os presentes em nome do Dr. Carlos Alberto Guerra, que é o presidente da 46ª subseção da OAB de Jacareí. Hoje é um dia de profunda emoção para todos os profissionais do direito, um dia em que o Poder Legislativo de Jacareí reconhece a importância dos advogados e advogadas da nossa cidade por meio do decreto número 427 de 2020, de minha autoria, em conjunto também com o vereador e também advogado Luiz Flávio, que criou o notável e respeitável ato solene chamado Prêmio Advocacia Cidadã. E por que nós tivemos essa ideia? Ao analisarmos todas as solenidades que acontecem anualmente na Câmara e de todas as classes que recebem homenagem, com o devido mérito por sua atuação, nós percebemos que existia uma lacuna, que era a solenidade de reconhecimento para os advogados da nossa cidade. Vocês que escolheram
defender a justiça por meio do direito merecem reconhecimento social e nossa singela homenagem. Atuar no direito exige persistência, dedicação e, sobretudo, resiliência. Reconhecemos que vocês enfrentam provações contínuas, sendo testados diariamente a exercer a empatia, que é a capacidade de uma pessoa tem de sentir e se colocar no lugar de outra pessoa e, dessa forma, auxiliá-lo na busca pelo seu direito e pela justiça. Espero que vocês, advogados e advogadas, vivam intensamente a felicidade e satisfação de fazerem o seu melhor todos os dias, trabalhando por uma sociedade mais justa e igualitária. E nesse dia especial, vocês, Dr. Igor Fernandes Colodim, doutora Danessa Fernandes de Salles Santos, Dr. Disseu Mascarenhas, doutora Diva Lukacek, doutor Alexandre Augusto Silva Santos, doutora Marina Fabretti de Araújo Castione, e aqui, do Poder Legislativo, a doutora Bruna Patrocínio Santos Pereira e o doutor Jorge Alfredo Cespedes Campos. Receberão um simbólico reconhecimento merecido pelo importante trabalho e contribuição no exercício do direito. Quero também externar aqui meus votos de gratidão e congratulação a todos os profissionais de direito que trabalham em conjunto conosco no dia a dia do Poder Legislativo, compartilhando o seu conhecimento jurídico tão necessário e importante para entregar ao nosso povo um mandato orgânico, célere, assertivo, ético, justo e, sobretudo, transparente. E quero citar um exemplo. E dessa contribuição tão importante, que com o apoio jurídico dessa casa, em especial do Dr. Jorge Cespedes, que deu suporte e orientação, pudemos, depois de anos de conquista, conquistar a vitória no Supremo e fazer com que a nossa lei de moralidade administrativa se torne uma realidade em nossa cidade. É um presente jurídico de extremo valor, pois se torna uma jurisprudência e muito auxiliará os municípios, que, assim como o nosso, decidirem por moralizar a administração municipal, proibindo que pessoas que tenham sido condenadas pela justiça na esfera civil, criminal ou administrativa ficarão impedidas por 8 anos, desde que esse processo já tenha transitado e julgado, ficará impedido por 8 anos de assumir um cargo na administração municipal. Isso é um legado que nós deixamos de moralizar o serviço, para moralizar o serviço público. Externos também, nesse momento, que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, conquistou diversos direitos para a classe em 2022, dentre os principais, os honorários advocatícios, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a reforma do Estatuto da Advocacia para ampliar as prerrogativas profissionais, que é a Lei 14.365, garantia de igualdade entre advogados e juízes em audiências, que é a Lei 14.508. Bom, além de todas essas conquistas a nível nacional, a 46ª subseção da OAB de Jacareí também está de cara nova, está linda e foi totalmente reformada e ampliada. Parabéns, Guerra, a toda a diretoria aí pela gestão. Além de uma nova estrutura física para atendimento da classe e a realização de eventos, a OAB de Jacareí desenvolveu as comissões temáticas para estudos e aperfeiçoamentos, além de sempre realizarem palestras e seminários para avançar os estudos dos advogados e advogadas. Além das campanhas de cunho social, como a campanha de doação de agasalho, que é um sucesso e beneficia a população mais carente e mais vulnerável da nossa cidade. Em nome da atual diretoria eleita, o Dr. Carlos Guerra, Dr. Douglas Pereira, a doutora Jamília Azevedo, a doutora Tatiana Romano e a doutora Andréa Massude, cumprimento todos os integrantes da OAB de Jacareí e parabenizo-os pelo engajamento e pela dedicação. E aos homenageados de hoje, quero aqui deixar o meu muito obrigado
por aceitar esse convite de vir hoje à Câmara Municipal e sou muito feliz por ser um dos autores desse projeto e poder conceder a vocês essa justa homenagem. Essa é a nossa casa, essa é a casa do povo. Obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora o vereador e também advogado, Dr. Luiz Flávio. Bom dia a todos, cumprimentar o Dr. Carlos Guerra, o Dr. Douglas Araújo, vice-presidente da OAB, em nome dos quais cumprimento todos os demais advogados, parabenizar todos os homenageados pelo dia de hoje e dizer, em poucas palavras aqui, que a nossa advocacia, ela precisa cada dia mais ser fortalecida, Quando a Constituição estabelece seu artigo 133, que a advocacia é indispensável à administração da justiça, ela está colocando em pé de igualdade a magistratura, o Poder Judiciário, o Ministério Público e todos os demais que compõem a justiça do nosso país, Eu, quando advogado iniciante, sempre tinha receio de ir nas audiências, medo do juiz. Nós não precisamos ter medo de juiz, nós precisamos ter respeito, mas o advogado tem igual valor ao juiz, Não cabe nenhuma distinção, porque a justiça é feita pela acusação, é feita pela advocacia, seja em que polo estiver, mas normalmente fazendo a defesa das pessoas, seja o juiz que julga. Não há nenhum grau de hierarquia, há equivalência entre esses atores que compõem a justiça. Daí porque nós temos uma advocacia tão forte, uma advocacia tão atuante, porque se a advocacia assim não o for, está em risco o Estado de Direito. E o Estado de Direito, ele é reflexo também de uma advocacia forte, porque nós só vamos conseguir ter um Estado de Direito, conforme prevê a nossa Constituição, um Estado de Direito garantidor de direitos, um Estado de Direito que garanta a dignidade da pessoa humana, se a advocacia for forte. Tenho aqui vários exemplos, quero citar aqui, por exemplo, o Dr. Dirceu Mascarenhas, quando vai lá e defende um segurado que teve um benefício injustamente negado, o doutor Dirceu está ajudando a construir o Estado democrático de direito. Doutora Diva, não poderia deixar aqui de citar, grande, brilhante advogada trabalhista, quando faz a defesa do trabalhador, quando faz a defesa do direito do trabalho, ela também está construindo esse Estado democrático de direito que todos nós almejamos. Doutor Mané, se assim me permita chamar, que quando está atuando nos tribunais, quando está defendendo a liberdade, também está construindo o Estado de Direito. E assim são os advogados na sua luta no dia a dia. E aí eu fico perplexo, quando alguns dizem que as nossas prerrogativas se constituem privilégio. Claro que não se trata de privilégio. O advogado também precisa ter uma esfera de proteção para garantir o seu mister, para garantir o desempenho da sua profissão com toda a liberdade e com toda a altivez possível. Então, doutores e doutoras, defender as nossas prerrogativas é também a gente defender uma advocacia forte e, repito, uma advocacia forte na construção do Estado democrático de direito. E dizer, senhoras e senhores, que ser advogado, que ser advogada é uma profissão tão nobre e tão sublime, e queria dizer aqui aos novos advogados, eu já fui novo advogado e hoje a careca e os cabelos brancos me denunciam, mas dizer que quando no seu ofício, pense sempre na dignidade que está por trás dos processos, antes físicos, hoje digitais, porque atrás dos processos e atrás das burocracias existentes
está muitas vezes em jogo a liberdade de uma pessoa, está em jogo a subsistência de uma pessoa, está em jogo a defesa do direito de um trabalhador. E aí, que não nos percamos nessa burocracia, sempre tendo como fundamento o que a Constituição já disse no seu artigo 1º, é fundamento da nossa República, garantir a dignidade da pessoa humana. E por fim, senhoras e senhores, na verdade, quando estivermos encerrando a nossa vida, encerrando a advocacia, o que vai nos lembrar não são os contratos milionários, muitas vezes, que se fecham na advocacia, não são os contratos financeiros que a gente celebra com os clientes, mas o que nós vamos lembrar e levar para o resto das nossas vidas são as vidas e os direitos positivamente que influenciamos nas pessoas. Portanto, parabéns pelo nosso dia, que é daqui a alguns dias. Continue firme na advocacia e lembrando, não há nenhuma hierarquia entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Há paridade de armas, a paridade de reconhecimento de direitos. E é por isso que a advocacia, como dizia Rui Barbosa, nunca será uma profissão de covardes. Parabéns. Senhoras e senhores, convidamos agora o Dr. Carlos Alberto Guerra dos Santos, presidente da 46ª Subseção de Jacareí da Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, bom dia a todos. Cumprimento as autoridades na pessoa do meu amigo presidente e todas as pessoas do auditório, todas de casa, na pessoa do meu amigo Gildo, ex-vereador, advogado decano, que está hoje aqui prestigiando o filho. Sei que está muito orgulhoso de voltar a casa aqui com seu filho sendo homenageado. E cumprimento todos os outros na pessoa da nossa diretoria que está aqui presente, a doutora Jamile e o doutor Douglas. Meus amigos, minhas amigas, hoje é um dia muito especial para a advocacia. Eu ouvi aqui a palavra aqui do doutor, ouvi a palavra aqui do colega aqui, Flávio, falando sobre a advocacia, e o que nos deixa muito orgulhosos, nós que somos gestores, é quando a advocacia chega ao conhecimento do povo. Um médico falando das benesses da advocacia, falando do trabalho da advocacia, isso para nós é muito gratificante, porque eu sempre lembro que a advocacia, apesar de estarmos na Constituição Federal como indispensável, nós sobrevivemos sem verba pública. Todas as verbas da advocacia, ela vem da nossa anuidade. Então, nós não temos nenhum incentivo público e todos os gestores da advocacia são voluntários. Todos nós somos voluntários. Então, o que é a advocacia? É você fazer um trabalho social dentro da sua própria profissão, como foi destacado aqui, quando você aposenta uma pessoa injustamente que ficou fora do benefício, quando você dá um direito do empregado que justamente não recebeu, quando você garante o direito do patrão que injustamente está sendo cobrado, quando você garante a liberdade de um cidadão quando ele está injustamente preso. Isso é advocacia. E dentro da advocacia, nós fazemos a nossa cidadania. E quem são os senhores e as senhoras hoje aqui homenageados? São advogados que, além desse processo de ofício, fizeram mais nas suas comissões, nas nossas comissões. Nós temos aqui em Jacareí, Salesópolis, Santa Branca, que é a nossa 46ª subseção, 1.200 advogados. Desses 1.200 advogados, nós temos 40 comissões, meio ambiente, trabalho, idoso, portador de deficiência, todas as frentes, com a média de 5 membros a 6 membros em cada comissão. Então, de 1.200 advogados, nós temos 250 advogados voluntários que trabalham. Esse ano, para você ter uma ideia, nós, só na campanha do agasalho, nós conseguimos mais de 4.000 peças. Fizemos um evento beneficente, uma feijoada, que vendemos mais de 200 convites e conseguimos fazer isso 100% para uma entidade. Então, meus amigos, minhas amigas, essa advocacia cidadã, essa advocacia prestativa para a sociedade, ela é feita não só com o presidente, não só com a diretoria, mas com todos os senhores, com todas as senhoras que fazem parte dessa comissão. E o que precisamos
para ter uma advocacia de excelência. O que o advogado precisa? O advogado precisa, primeiramente, que as suas prerrogativas sejam respeitadas, que ele tenha um bom ambiente de trabalho e que ele esteja atualizado. E qual que é a frente da OAB? Agora a OAB, com a nossa nova presidente, a primeira presidente mulher, no universo de 90 anos, ela está fazendo o universo OAB, que é misturar tudo isso. É dar condições para todas as pessoas trabalharem. Aqui, em Jacareí, como muito foi bem lembrado, nós tivemos a nossa casa reformada, fizemos um escritório compartilhado, o co-work, onde os advogados gratuitamente podem atender seus clientes, podem fazer suas audiências virtuais, as nossas salas dos fóruns, todas equipadas para que possa também fazer essa audiência virtual. Então, nós damos para o advogado a condição de trabalhar, um lugar salubre para ele trabalhar. Nós damos para o advogado o conhecimento através do nosso curso da ESA, que foi muito bem ministrado até o mês passado agora com o Douglas, que ele já passou para uma outra pessoa, que ele, na intenção de envolver novos advogados. Então, já tem uma nova colega que vai cuidar da nossa ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Tudo isso para preparar o advogado, para municiar o advogado, para que ele possa cobrar as prerrogativas, não só o direito, cobrar as prerrogativas. Porque todas as vezes, senhoras e senhores, que as prerrogativas dos advogados elas são violadas, é a sociedade que a gente está calando. Porque nós somos a interseção da sociedade com o Poder Judiciário, com o juiz. Nós que levamos o anseio da sociedade para que seja julgado, para que seja constitucionalmente julgado. Então, eu parabenizo aqui a todos os colegas, parabenizo aqui a Câmara Municipal, os vereadores, por essa solenidade que enriquece a advocacia, que enriquece a cidadania. E nós estamos no mês de agosto, o mês da cidadania, o mês da justiça, e nós vamos coroar, na nossa próxima sexta-feira, agora dia 11, que é o dia que a gente comemora, nós vamos fazer um churrasco, almoço-churrasco na Casa dos Advogados, a partir das 13 horas. Então, eu parabenizo a todos e peço desculpa, presidente, que eu tenho um compromisso agora às 10h30, eu vou me ausentar antes do final da cerimônia. Esse mês, graças a Deus, tem muitos compromissos, a gente tem que estar enfrentando a advocacia. Como diz a doutora Patrícia Vanzolini, a advocacia não dorme. E ela não dorme porque nós temos soldados, nós temos parceiros como esses que estão representando aí, mais de 200 colegas que voluntariamente trabalham para a advocacia sem nem um centavo público. Tudo dinheiro da própria advocacia, e eles fazem o seu trabalho, que é o seu mônus, que é o seu trabalho, que é o seu ofício, e além do seu trabalho, eles fazem esse trabalho social, que é de coração. E eu sempre falo, voluntário a gente não escolhe, o voluntário ele é escolhido, você não escolhe ser voluntário, você é escolhido para ser voluntário, você é tocado pela ação. Então, quem não pratica o voluntariado, ainda eu convido a praticar, que uma vez picada pelo bichinho do voluntariado, não para mais. Né? A Sônia sabe disso, que é uma voluntária aí na causa animal de muitos anos, a Diva aí na causa dos idosos. E é isso, gente. Muito obrigado, parabéns a todos, e viva a advocacia, viva mês de agosto e viva a cidadania. Senhoras e senhores, convidamos agora o Dr. Rafael Apone de Figueiredo Rocha, subprocurador judicial do nosso município, que representa aqui o nosso prefeito, Isaías José de Santana. Bom dia a todos, bom dia a todas, prezados vereadores, munícipes, assessores e colegas de profissão. Inicialmente, quero pedir aqui até uma desculpa se eu errar aqui algum plural, alguma coisa, porque não estamos tão acostumados aqui com os microfones quanto aos colegas que me antecederam, né? Flavinho está dominando a oratória, então, assim, peço desculpa já com algum equívoco de fala. Muito feliz, muito feliz em poder acompanhar. Conheço a grande maioria aqui, não sei se todos me conhecem, sou do jurídico da prefeitura, e nós acabamos ficando no dia a dia, digamos assim, um trabalho de bastidor, né? Mas todos sabem que, por exemplo, os colegas aqui da Câmara, enquanto fazem, por exemplo, uma análise legislativa, é de suma importância,
Porque depois, ainda que um trabalho de bastidor, aquela lei ela terá efeito direto na população, né? Então, assim, a advocacia, em qual frente seja, eu acho que é um trabalho de relevante, importantíssimo trabalho social e mais do que justa a homenagem. Uma das questões que eu poderia falar também, e eu acho que o Dr. Guerra brilhantemente alavancou, deu protagonismo para as comissões, é também a questão que a frente que as comissões ela atua e a questão da assistência judiciária, porque isso não são todos os advogados que fazem, e não é toda a população que acaba conhecimento e serviço. Logo que me formei, fiz assistência judiciária, e ali, e com todo respeito às frentes de atuação, mas é ali que você vê a necessidade à sua porta, né? O advogado que faz assistência judiciária, porque são situações que pessoas de vulnerabilidade, né, social e financeira, você consegue visualizar, você praticamente, né, abraça a causa, né? Porque são casos muito pontuais que te sensibilizam, né? Eu fiz logo depois que me formei, fiz por alguns anos, e assim, é uma experiência indescritível, de verdade, porque não estou nem falando da questão do convênio, né, junto à defensoria, mas eu falo sim na questão de atividade mesmo, de correr atrás. São os advogados aqui que têm feito assistência ou não, né, que atuam na área de família, sabem os dilemas e as dificuldades que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. E aqui, como os que me antecederam comentaram, né, é quando você consegue um benefício, quando você consegue elevar o valor da pensão alimentícia para que a mãe tenha uma maior possibilidade de alimentar seu filho, aquilo é gratificante. São ações que o advogado cumpre e que, às vezes, nos parece, assim, no contexto social imenso que nós vivemos inserido, hoje, com a velocidade da informação, com tantos acontecimentos simultâneos, parece que são pequenas coisas, mas é de suma importância, de grande importância para aquela família, para aquela pessoa. Então, assim, eu fico muito feliz de voltar a essa casa, já estive aqui em outras oportunidades, acompanhando votações, até a questão nossa, na questão da aprovação, que o doutor Rodrigo comentou, a questão dos honorários também, que nossa lei se aproxima já de 8 anos, então, assim, muito feliz rever alguns colegas, estar aqui, novamente, desculpe o nervosismo, mas é sempre muito, me emociona nessas ocasiões, sempre muito bom estar aqui, e, assim, homenagem mais do que justa, eu acho que, eu brinco lá, né, a advocacia, principalmente nesse aspecto social, é um fronte de batalha mesmo, né? O Flavinho comentou conosco a respeito da igualdade. Os advogados aqui que estão no dia a dia, eles sabem as dificuldades que os advogados enfrentam, tanto nas demandas, digamos, profissionais ali com o cliente, né, e diversas atividades que façam, mas também junto aos tribunais. Ministério Público, Defensoria, depende da área de atuação. As dificuldades, assim, inerentes da profissão, que às vezes ninguém, né, se não tiver entre colegas, aí acaba você não comentando, não se alongando. Então, eu poderia aqui me alongar, a gente trocar várias ideias aqui, mas, assim, é justíssima homenagem, eu acho que essa casa está de parabéns, muito, muito bacana, e, assim, eu fico muito feliz de poder participar, né? Sexta-feira é o dia a ser comemorado, porque, de fato, por meio das comissões, isso se deixa muito claro. E eu quero só meu agradecimento aqui pela homenagem do Dr. Rodrigo, Flavinho, pela iniciativa, e a todos os homenageados, meus profundos parabéns.
Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o Dr. Jorge Alfredo Cespedes Campos, representando aqui os advogados indicados pelo Poder Legislativo. Bom dia a todos. É uma grande honra estar representando os nossos colegas advogados homenageados nessa data. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui recebendo essa homenagem. Não posso deixar de agradecer ao vereador e presidente Abner pela indicação, a qual me sinto muito honrado. E numa reflexão sobre a denominação desse prêmio, Advocacia Cidadã, não tenho muito a colaborar aqui na tribuna, frente aos brilhantes oradores que me antecederam. Mas gostaria de trazer uma reflexão sobre essa denominação, que basicamente nos traz a ideia daquele advogado que efetivamente se preocupa com o meio que ele está. Ele não simplesmente exerce a advocacia cegamente. Ele, de fato, traz a cidadania para o exercício da sua profissão, garantindo direitos, seja o direito à liberdade, a uma pensão, a uma propriedade, mas principalmente dando voz àqueles que não têm condições de defender o próprio direito, por desconhecimento da lei, por alguma limitação circunstancial. E essa atividade ela é muito similar à que todos os vereadores aqui hoje fazem. Os senhores têm e as senhoras têm uma parcela de representatividade da população e dão vozes a essas pessoas que vocês representam, que os elegeram. E isso se assemelha muito à atividade do advogado, principalmente quando a gente pensa no reflexo que a atividade do vereador e do advogado resulta na cidadania numa análise final. Então, como eu disse, sou muito honrado, não tenho outras digressões mais sobre esse assunto, mas penso que esse reconhecimento ele é essencial, principalmente para despertar nos colegas advogados a responsabilidade do nosso munus público. Como me antecedeu o vereador Luiz Flávio, advogado, a nossa profissão é a única regulamentada na nossa lei maior, justamente em função dessa responsabilidade que nós temos. Então, nós não hostilizamos o oprimido, o eventual ofendido, muito pelo contrário, há uma defesa de direitos, tal qual se promove nessa Casa Legislativa. Então, diante disso, agradeço mais uma vez pela indicação, pela homenagem. Essa homenagem, nesse atual momento, tem um significado muito especial para mim, e eu agradeço mais uma vez pela indicação, presidente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, finalizamos ouvindo aqui Dr. Dirceu Mascarenhas, que falará em nome dos homenageados indicados pela OAB. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres vereadores, a quem eu cumprimento toda a plateia também. E sobrou, para que eu fale em nome dos homenageados. Eu fui escolhido ou sorteado, não sei como, então, só que ficou mais fácil de falar, porque os meus antecessores falaram tudo que eu deveria ou lembrar de falar. Assim, há uma homenagem prestada aos advogados, àqueles que lutam no dia a dia na proteção dos mais fracos, dos oprimidos, até parece frase feita, fracos e oprimidos, mas é bem isso aí. Eu, em nome dos meus homenageados também, tenho a agradecer a concessão desse título honroso, que vou guardar, e nós iremos guardar,
de preferência pendurando naquela sala do escritório para mostrar para todo mundo, olha, eu fui homenageado. E lembrar que, de tudo que foi falado pelos antecessores em relação aos advogados, eu só tenho uma lembrança a fazer aqui. Eu passei toda a minha vida de profissão na busca da recuperação da credibilidade e do respeito ao profissional do direito. Aquele profissional que eu conheci quando iniciei, que era respeitado, o doutor fulano de tal, aquela coisa toda. Não sobrepondo às outras pessoas, mas o respeito. Por quê? As pessoas perderam esse respeito, a sociedade perdeu esse respeito, talvez até por culpa dos próprios profissionais. Então, eu peço sempre aos novos colegas, à administração da OAB, a OAB como um todo, que façam isso de uma forma ferrenha, recuperem a credibilidade e o respeito pelo profissional do direito. No mais, eu reitero todas as palavras pelos nossos antecessores, advogados ou não, que foram proferidas hoje nessa sessão solene. Agradeço a todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra agora o presidente desta casa, vereador Abner Rosa, que fará suas considerações e também o encerramento desta solenidade. Quero mais uma vez parabenizar a todos os homenageados, em especial a Bruna e o Dr. Jorge. A Bruna que nos auxilia desde 2020, há 3 anos já, e a gente vê ali dentro do gabinete os desafios que ela enfrenta, né? São inúmeros desafios, os desafios legislativos, todos os projetos, tudo que chega na nossa mão para a gente tentar solucionar, tentar trazer para a nossa cidade, e também os desafios da municipalidade, dos cidadãos que procuram, como todos citaram aqui, que nos procuram muitas vezes em situação de vulnerabilidade, sem desconhecer os direitos que tem, e a Bruna, no nosso gabinete, há 3 anos, tem auxiliado, tem enfrentado esses desafios, os desafios dos cidadãos. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a Bruna pelo seu trabalho, Dr. Jorge também aqui na Casa Legislativa, todo o seu auxílio, e a todos. Eu não conheço pessoalmente, mas eu acredito em todos os depoimentos que foram feitos aqui, com relação a cada um de vocês. A Danessa, que é uma conhecida da gente também, a gente sabe da sua luta, esposa do Rafael, um brilhante músico aqui do nosso município, é uma família exemplar que a gente admira, que a gente conhece. Então, parabéns a todos, Deus abençoe vocês, Deus continue iluminando a vida de vocês, e agradeço a presença de todos também, os familiares, amigos, advogados que estão aqui também representando a todos os advogados da 46ª subseção da OAB de Jacareí. Então, são essas as minhas palavras. Eu suspendo a sessão por alguns minutos para que possamos realizar as fotos oficiais.